Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do comportamento do Pedro e vou fazer uma correlação com o livro O Ego é o Seu Inimigo. Porque parece que o Pedro, ele leu esse livro e ele decidiu fazer tudo ao contrário. Eu acho que esse livro tem muito a agregar. Então vamos pegar uma atitude prática e fazer algumas análises de comportamento com base no livro, gente? Porque eu lembro que quando a VTube foi no Big Brother Brasil, muitas pessoas falavam que ela leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por conta das ações, parece que ela pegou assim tudo certinho que estava no livro e ela foi implementando. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Lá ela ficava falando que fulano lembrava o pai, que ciclano lembrava a mãe, a irmã, e essa familiaridade traz um certo conforto, porque a pessoa pensa, pô, a pessoa não vai apunhalar, vamos supor, a mãe, a irmã, o pai. Então isso gera uma relação mais íntima. E a gente viu muito a VTube fazer isso dentro do Big Brother. Mas o Pedro, ele definitivamente, eu acredito que ele não leu o livro O Ego é o Seu Inimigo. Eu vou trazer aqui e mostrar pra vocês, ó, eu tenho ele aqui no Kindle e eu vou começar a pontuar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desses vídeos, gente, não se esqueça de deixar o like para eu saber que vocês estão gostando e trazer mais vídeos nessa temática, onde a gente consegue aprender através de personagens e atitudes de pessoas, porque eu achei bem legal essa análise em cima do Pedro do Big Brother Brasil. Vamos lá. A primeira coisa é que o Pedro começou com um status de vítima, mostrando que ele era um menino muito humilde, que estava ali trabalhando, conquistando as coisas dele, que trabalho não era uma questão, um problema, então ele já foi coletor de lixo. Se eu não me engano, ele falou também que ele trabalhou numa construtora, depois ele foi como vendendo rosa na rua. Então, inicialmente o contexto era de um personagem, né, uma pessoa sofrida, mas uma pessoa que não foge do trabalho. Só que o Pedro começou a entrar muito em contradição com relação a isso quando ele veio e começou a trazer uma faceta ali dele, quando ele achava que fazia algo legal ou quando ele achava que fazia algo grande. A primeira reação que ele tinha era uma reação de soberba, uma reação de que eu sou malandro, eu sei o que eu tô fazendo, eu saco tudo, eu sou acima, e isso é totalmente impulsionado pelo ego. E é de fato, não, tanto que ele virou até assim, eu vi pessoas falando até em tom de piada, porque ele era o pior jogador ali, tipo, tá todo mundo jogando, tá todo mundo querendo os milhões, tá todo mundo querendo o prêmio, mas ele tava achando que ele tava assim, que ele sacou o jogo. Então a gente tem aí nossa primeira lição de como o ego, ele pode cegar a gente. E quando a gente acha que a gente é muito bom em uma coisa, a gente tende a não querer melhorar, ou não ter a humildade de aprender ou escutar as pessoas. Porque várias pessoas ali, por algum motivo, gostavam do Pedro e tentou alertar ele com relação às atitudes, o que ele estava fazendo, tentava passar um certo pano, tentava, gente, não é por aqui, falando pro Pedro, mas ele não escutava. Parece que ele pegava o que a pessoa fazia e fazia o contrário, porque na cabeça dele, ele era o melhor. E quando você é impulsionado pelo ego, você é o melhor. Mas você é mesmo o melhor? Porque eu vejo, assim, eu gosto muito de autoajuda. E quando eu vejo vídeos de autoajuda, eu vejo bastante as pessoas enfatizando, eu sou a melhor no que eu faço, eu sou o melhor profissional, assim, a gente vê muita gente grande tendo esse alter ego pra conseguir, mas gente, alter ego é diferente de ser dominado pelo ego. E assim, se você é de alguma forma dominado pelo ego, acho que, não sei se alter ego vai te ajudar. Eu acho que a questão da botar o pé no chão, a realidade e encarar o processo e se apegar ao processo, eu acredito que seja a melhor forma de fugir do ego, e é o que esse livro nos mostra, é a humildade de ser um aprendiz. Você pode, no momento de uma competição, no momento que você for fazer uma prova, ou no momento que você tem que executar aquilo, você dizer coisas positivas pra você, mas você se convencer de coisas que não tem nenhum tipo de coerência com relação à realidade, aí já é outros 500. Depois a gente viu ele focado no prêmio como qualquer outra pessoa ali, mas forçando uma história, um enredo. E isso, gente, é uma questão que assim, a gente acaba aplicando na nossa própria vida, tá? Tirando ele do jogo. A gente não deixa as coisas desenrolar. No caso do Pedro, ele queria tanto ter um contexto, uma história, e ele já sabia exatamente qual o personagem que ele queria ser dessa história, que ele começou a forçar o enredo. Então ele começou a pontuar quanto histórias tristes dele, como foi tudo muito difícil, muito sacrificoso, e ele falou tantas vezes, sendo que o Big Brother acabou de começar. Outra coisa que ele também fez foi a questão de expor a parceira, onde ele estava querendo mostrar uma espécie de redenção, de que, olha, eu tenho meus erros, eu assumo meus erros, eu abraço eles, mas sendo enfatizado de tantas formas, de tantas maneiras, a mesma coisa de que eu traí a minha esposa, que atualmente está grávida,
grávida, trouxe para o público essa visão de que ele estava manipulando, de abusivo. As pessoas estão saturadas de traidores. Então as pessoas estão saturadas de vítimas e de traidores. Ele pegou ali um combo, ele se colocou como vítima e traidor ao mesmo tempo. Como você pode ser uma pessoa vítima da vida e ao mesmo tempo você apunhala? E quando a gente começou a ver atitudes dele, por exemplo, com relação à jaqueta do Juliano, que tinha o cheiro da namorada, que ele falou que ele estava presente, e o Juliano expôs ali uma fraqueza dele, dizendo: isso aqui é a única coisa que não pode ser estragada, e ele vai ali e ele estraga, mostra uma faceta dele de predador. E gente, predador não combina, não tem como você ser predador e presa, não tem como você ser vítima e vencedor, sabe? Tipo assim, lugares diferentes do tabuleiro ou da vida, não tem como andar junto, é muito difícil você criar essa história. Então ele não deixou as coisas desenrolar, ele não deixou as pessoas se mostrar quem era a planta, quem era o vilão, quem era a mocinha, quem eram as pessoas que ele podia se aliar. Ele focou em forçar o enredo. E por que eu estou enfatizando essa parte? Porque às vezes a gente quer forçar um resultado, às vezes a gente quer forçar uma situação, sabe? Porque é a fantasia do ego, é a fantasia de você achar que você é o que você não é. Falta pitadinha de humildade, uma pitadinha de realidade. E como a gente consegue fugir disso, né, na nossa realidade? A gente consegue fugir disso quando a gente simplesmente olha e a gente pauta tanto as nossas dificuldades quanto as nossas qualidades. A gente não infla só as nossas qualidades, a gente olha e fala: tá, eu quero, sei lá, vamos supor, gravar vídeo. Eu estou gravando um vídeo aqui para vocês. Para eu gravar esse vídeo, eu tenho que ter algumas habilidades que elas são desenvolvidas ao longo do tempo e tá tudo bem. Falar com a câmera, iluminação, oratória, roteiro, e tudo isso são habilidades que eu preciso ter para estar conversando com vocês aqui nesse vídeo. Nesse caso, gente, eu não posso nem sequer ligar a câmera e já dizer para os 4 ventos, para todo mundo que aparecer na minha frente, que eu gravo vídeo bem, que nossa, eu tenho uma desenvoltura muito grande, sendo que eu nem gravei meu primeiro vídeo. E eu vejo muito que no livro O Ego é o Seu Inimigo, ele fala muito sobre como falar gasta energia. E a gente tende, quando a gente tem um projeto, a gente fala muito do nosso projeto. Eu fazia aí muito isso e eu tô assim, me controlando de verdade e diminuindo isso, porque isso é energia. Então você pode estar gastando energia fazendo, ou você vai gastar a mesma energia falando. Por isso que às vezes a gente salva muitas coisas e não faz, sabe? Acontece isso com vocês, eu salvo muito vídeos, depois eu não sei nem por que eu salvei aquele vídeo. Aí eu olho e falo: nossa, eu queria fazer aquilo ali, mas eu não fiz. Mas eu queria fazer aquela receita legal, não fiz. Nossa, olha esse treino, eu salvo um treino e falo: nossa, que legal, gosto do corpo da pessoa, acho legal, é minha meta, vou salvar o treino e vou tentar fazer. Não faço. Por quê? O ato da gente assistir, às vezes curtir, salvar e deixar salvo ali, às vezes já traz uma resposta pro nosso ego, porque a gente já bateu a meta, a gente nem sequer saiu da cama, nem do sofá. Então essa fantasia, claro que nível o Pedro do Big Brother é muito além. Existe uma fantasia interna nossa que precisa ser controlada. E por que eu falo isso? Porque é nivelado. Você precisa da fantasia, da imaginação para se ver fazendo algo que é além de você ou além do que você está acostumado a fazer. Mas essa imaginação, essa vontade, esse visualizar não pode se tornar uma fantasia onde você se convence que você é aquilo que você ainda nem sequer se deu o trabalho de pesquisar como começar a ser, ou começou a estudar sobre como ser, ou começou um processo para alcançar isso. Então é uma linha ali tênue entre a realidade e a visualização. Visualização ela é muito importante, você precisa se visualizar vencendo, mas você não pode acreditar que você já alcançou um patamar que você ainda não alcançou. E por fim a gente vai falar das atitudes dele logo após ele foi exposto fora do Big Brother por pessoas que já o conheciam e que relatou comportamentos dele, que já foi meio que concretizado e visto dentro da casa. E a gente vê que é um comportamento e um padrão de comportamento que já vem ao longo prazo. Então a gente vai falar sobre o hábito e como o ego ele pode ser sim controlado através de rotina e disciplina. Você estabelece quem você quer ser, você estabelece o que você precisa aprender, aonde você quer chegar e você segue o plano. Funciona, gente. Funciona de verdade. Seguir o plano. Você cria um
plano e você o executa. E você não leva em consideração se tá bom, se tá ruim, se tá ótimo, se tá calor, se tá frio, se as pessoas estão te apoiando, se não estão te apoiando. Não passa tempo contando para as pessoas o seu plano, ou muito tempo, sei lá, pega uma pessoa de confiança, comenta se você quiser, tiver muita necessidade, mas, via de regra, pega o seu plano e o executa. E quando estiver lá no meio, se alguém perguntar, aí você fala, porque toda vez que você tiver um plano e você falar para alguém, você está gastando uma energia, e aí você vai gastando toda essa energia, você não vai ter energia para executar. E acontece muito, tá? Eu não tô falando do Pedro, não, tô falando até de mim mesma, que fiz por muito tempo e entendi que é melhor. É melhor a gente ter planos e executar, e se der certo, bom. Se não der certo, a gente reajusta, vê aonde errou, que precisa melhorar e segue em frente. E vamos por último, que é uma expressão que o Pedro me trazia bastante, que era sobre você achar que é bonito ser feio. E assim, achar que é bonito ser feio, eu acho que ele tem prazo de validade. E quanto mais cedo a gente descobrir isso, eu acho que menos a gente se ferra ou paga um preço muito alto. Então, uma criança que acha que é bonito ser feio, você tem uma paciência. Você fala, é criança. Às vezes a criança joga o trem, você fala, não faz isso não. Aí a criança dá risada achando que é bonito, aí você vai tolerando. Vai ali na adolescência, a gente fica tipo, tá, ok, né, tá iniciando a vida adulta, é muita novidade, muita coisa, tá saindo ali da infância, onde acha que tudo é lindo, pra uma vida que não é tão fácil assim, que as coisas não é aquela fantasia, não é, né, não é sim pra tudo. Mas depois, gente, adulto, tendo atitudes problemáticas, atitudes, sabe assim, tóxicas, tendo atitudes fantasiosas demais, ou uma coisa que não tem embasamento com a realidade, a paciência das pessoas, ela é zero. A gente vê bastante isso no Pedro, no Big Brother. Ele chegou falando que ele era um piazinho, que não sei o que. No começo as pessoas, tá, ele é jovem, tá ok. Com o tempo, com atitudes, as pessoas tipo assim, não é, pode ser jovem, mas é muito difícil você ver que uma pessoa tem discernimento pra fazer o errado, mas não tem discernimento pra fazer o certo. A pessoa tem o discernimento de bancar o malandrão ou o espertão, mas não tem o discernimento pra ter senso, pedir desculpa, sabe, assim, não atropelar o outro. Então isso a gente pega e aplica pra nossa vida como lição. Então o ego, a gente às vezes acha que é bonito ser feio, às vezes a gente acha que é legal, a gente se dá tempo, a gente se dá mais um dia, ou vamos começar amanhã. E é uma coisa, gente, que vai passando o tempo, ele vai saturando. Não o público, não é Big Brother. Vai saturando você. Você fica saturado disso aí. Você olha e fala, gente, eu não tô aguentando mais eu. Entendeu? Não dá pra tirar férias de mim mesmo, que eu não tô aguentando criar tantos planos e não executar. Falar que eu vou ser uma versão melhor e não ser. Falar que eu não vou fazer uma coisa e fazer exatamente o que eu falei que eu não ia fazer. E isso vai tirando a credibilidade de você para com você mesmo. E aí, quando você perde a credibilidade com você mesmo, você não elimina você mesmo, né? Igual no Big Brother. Mas você perde a esperança, você nem tenta mais, você larga a mão. E aí é o pior cenário. Desistir é o pior cenário. Mas é isso, eu fiz uma análise aqui, não sei se ficou legal, depois eu vejo como que ficou esse vídeo pra vocês. Mas é uma análise do Pedro do Big Brother, / o livro O Ego é o Seu Inimigo. Eu li recentemente, eu vi alguns exemplos do livro que batia muito com atitudes do Pedro. E aí eu achei que seria legal trazer aqui pra vocês essa análise e até pra gente se autoanalisar, tá bom? É isso, se inscreve no canal se vocês gostam de vídeos assim pra eu trazer mais vídeos pra vocês. Deixa o like pra dar aquela fortalecida e até o próximo vídeo.